mundo tem os seus objetivos pessoais dentro de cada um. Então, se eu tô aqui agora fazendo essa live, eu tenho um objetivo em fazer essa live. A Renata aceitou o convite porque ela tem os objetivos pessoais dela. E assim como lá no Big Brother, cada um tem o seu objetivo. Se o cara é famoso, se o cara não é, problema. A gente não vai ficar aqui discutindo se o cara é famoso ou não é. Eu duvido que o cara que é famoso está entrando ali para ganhar seguidor. Provavelmente ele está entrando ali para poder melhorar a imagem pessoal dele, consequentemente conseguir melhores patrocínios e arrecadar mais dinheiro para a marca dele. E ele tá certo de fazer isso, assim como o outro que quer ganhar o dinheiro, o outro que quer ficar famoso e o outro que quer sei lá o quê. Porém, qual foi o grande erro do Luciano e que é a grande reflexão para vocês aqui? Ele foi o cara que mais abriu que ele quer ser famoso, né? Todo mundo fala ali que tem sonhos, mas ninguém tá falando o que que é. Tá todo mundo na sua, tá todo mundo só falando assim, eu tenho os meus objetivos. Os famosos falam isso, eu tenho os meus objetivos de estar aqui, que não necessariamente é ganhar 1,5 milhão. Mas não falam quais são os objetivos. E o Luciano, em contrapartida, gente, no primeiro dia, à noite, ele já estava falando para as pessoas que ele queria ser famoso. Então, qual é o ponto aqui de atenção para vocês? Muito cuidado ao entrar numa empresa e começar a achar que todo mundo que está trabalhando com você é o seu novo amigo de infância. Porque as pessoas não são os seus amigos de infância, simples assim. E como a gente entra muito empolgado, e para quem sabe, né, para quem já me acompanha, sabe que eu adoro falar de neurociência, quando a gente está muito nessa situação de emprego, de início de emprego, é que nem início de namoro. Então a gente tem uma liberação muito grande ali de dopamina, ocitocina, que são substâncias, hormônios do bem-estar e que fazem a gente entrar nesse estado de achar tudo muito legal, tudo muito bacana. E quando a gente entra numa empresa que a gente quer, que a gente participou de um processo seletivo, que a gente queria trabalhar lá, a gente tem muitas dessas liberações hormonais porque é tudo muito novo. E nesse momento, assim como é no namoro e assim como é no Big Brother, a gente tem uma tendência a romantizar as coisas, ao invés de olhar dentro do que a gente chama em inteligência emocional de teste de realidade, que é olhar preto no branco. Então, olhar e falar assim, essas pessoas realmente são aliados? Eles realmente são meus amigos? Será que eu realmente posso falar com eles, posso confiar neles ou não? Esse teste de realidade, ele fica meio obscuro nesse início. E foi muita inocência dele sair se abrindo para as pessoas, porque pensa o seguinte, se ele não tivesse dito que queria ser famoso, o que bota exatamente como a Fernanda falou, né, que ele tá minimizando o sonho dos outros e enaltecendo dele, que quando todo mundo olha é uma grande bullshit, né, assim, se a gente parar para pensar, o objetivo de vida de uma pessoa é ser famoso, assim, o que ele ganha, quais são as consequências que está por trás? Será que é ser famoso realmente? Será que ele está usando a melhor frase? Eu acredito que não, ele está usando a pior frase para falar o que ele quer realmente. Ele deve estar querendo contratos melhores, ele deve estar querendo ser um ator profissional, viver dessa profissão, mas ele não conseguiu expressar dessa forma e está expressando lá que ele quer ser famoso. E aí, gente, você não é amigo das pessoas, você não foi visitar os seus amigos de infância e você não foi. Será que ele sabe o que é ser famoso? Eu imagino que não, tá, Natália? Quando me contar. Eita, eu volto aqui, gente. Peraí. Eu voltei. Gente, agora eu tô na dúvida. Sou eu, Renata? Quem caiu? Eu tô aqui? Voltou. Eu tô te ouvindo. Tô ouvindo bem. Tá sim, tá sim. Tá sim, tá sim. Ô, Natália, eu tenho certeza que ele não faz a menor ideia do que quer ser famoso, tá? Se ele soubesse que quer ser famoso, ele não tava querendo ser famoso, não. Mas tudo bem, bom, mas tem gente que gosta, né? Eu fiquei desesperada. Só quando eu soube, eu já desisti de ser atriz ali, quando me contaram como é que funcionava o esquema de ser famoso. E aí, gente, o que acaba acontecendo? Como ele ficou enaltecendo muito isso e falando para pessoas que não são amigas dele, não conhecem ele, não sabem quem ele é. Então, assim, ele entrou nesse flow de é tudo novo, é tudo muito legal, todo mundo é muito legal. As pessoas usaram esse discurso contra ele.
Porque, tirando isso, ninguém tem muito o que falar dele ainda, porque ele não tem grandes histórias em uma semana. Mas o problema é que a história dele é o tempo inteiro reforçando que ele quer ser famoso. Então, isso começou a criar uma indisposição das pessoas da casa. Pensem o seguinte, a gente está falando aqui dessa analogia com o mundo corporativo. É claro que quando ele entra num paredão, e ele falou isso, e as pessoas aqui fora também tomaram raiva do cara por causa disso, ele vai ser votado e tem uma chance bem grande dele amanhã ser eliminado. Mas, para ele amanhã ser eliminado, ele precisou criar essa indisposição primeiro internamente. E quando a gente faz essa analogia, isso para mim fica muito claro. Tem que ter muito cuidado quando a gente entra numa empresa de quem a gente vai falar, com quem a gente vai falar, o que a gente vai falar, como a gente vai falar, e em que momento a gente vai falar. Porque se a gente não avaliar esses elementos, existe uma chance gigantesca de você falar algo para alguém que depois você vai descobrir que não era exatamente essa pessoa que você achava que era. Essa pessoa pode usar essas informações contra você em algum momento e você ainda pode ficar vendido na mão dessa pessoa dependendo do que você falou. Então, muito cuidado com esse teste de realidade no início, atrapalhar você, porque como no início de namoro todo mundo é perfeito, depois de 10 anos de casado você quer matar a pessoa do outro lado, assim é dentro de uma empresa. As primeiras semanas são maravilhosas, depois você tá de saco cheio, porque não, os lugares não são perfeitos, as pessoas não são perfeitas, as empresas, cada um está vivendo a sua vida, assim como no Big Brother, cada um tem a sua história pregressa, cada um tem os seus objetivos e ninguém, assim, você pode construir amizades ali dentro, mas na primeira semana de emprego, na segunda semana de emprego, na terceira semana, você ainda não conhece essas pessoas o suficiente para falar coisas do tipo que o Luciano tá falando. Aí você fala, não, mas eu não vou trabalhar numa empresa e falar que eu quero ser famoso. Tá, mas você pode entrar numa empresa e com uma semana falar que quer virar diretora. E aí a empresa, a pessoa que tá ouvindo isso, ficar revoltada com você, porque já tá lá há mais tempo e achar um absurdo você entrar na empresa já com esse discurso de que você quer ocupar uma posição tão alta, se você acabou de entrar. Então tem várias coisas aqui que vocês podem pensar que seriam grandes absurdos de serem ditos, mas que são ditos assim como o Luciano, porque a gente não percebe que a gente está falando isso, que no início todo mundo é maravilhoso, a empresa é incrível, todo mundo é legal, e depois é que a gente vai descobrindo que não é bem assim.